igreja com o Senhor? Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Amém. Vamos estar lendo no versículo, livro de Filipenses, seu capítulo 1 e o versículo 9. Filipenses 1, versículo 9, amém? Escola bíblica. Vamos estar lendo a passagem do Senhor que diz assim: e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Irmãos, aqui a gente encontra a passagem de Filipenses, onde Paulo e Timóteo vai escrever a carta aos Filipenses. E eu acho lindo, eu acho interessante que no começo do capítulo ele vai começar a carta dizendo que ele dá graça à vida dos irmãos em Filipenses, com graça, alegria e súplicas pelos irmãos. Ele dá a Deus. No versículo 13 ele vai dizer assim: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. E o interessante é que em várias cartas que Paulo faz juntamente com Timóteo, e também Paulo sozinho, ele sempre começa saudando a igreja e falando o quão feliz, o quão alegre ele fica pela vida dos irmãos, e o quanto ele intercede e ora pela vida dos irmãos. E aqui é mais uma oração que Paulo vai fazer, um pedido que ele vai fazer, e é onde ele faz, e ele diz: e peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejam sinceros e sem escândalo até que Cristo volte. E aqui eu acho muito interessante, porque Paulo, ele não vai pedir ao Senhor que abençoe aquele irmão, ou que cure aquele irmão, ou que venha bênção sobre a vida daquele irmão, mas ele vai pedir para que eles cresçam em conhecimento da palavra de Deus, que é o mais importante, é o mais lindo. Ele pede para que o amor cresça na palavra e no conhecimento da palavra. E aí no versículo 6, que é um versículo bem famoso, vai dizer assim: tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém. Aqui ele já declara com fé aqui, em outras palavras: Jesus te deu um chamado, te deu um ministério. Jesus entregou a nós o Evangelho para pregar. Porém ele vai falar que aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até que Cristo Jesus volte. Ou seja, ele te deu um ministério, ele te deu oportunidade para viver o Evangelho de Deus, e ele vai te aperfeiçoar até que Cristo volte, para viver o Evangelho de Cristo. Ele vai te aperfeiçoar para viver a palavra. E por isso que ele fala: eu oro que vocês cresçam em conhecimento da palavra de Deus. E aí Cristo, ele nos chama para o Evangelho, para dissipar a palavra dele, para falar aqueles que não conhecem do Evangelho. Só que o mais lindo é: qual é esse Evangelho? Qual é o Evangelho que Cristo chamou nós para pregar? O Evangelho da transformação. É muito comum a gente ver em outros ministérios, em outras denominações, em outras religiões, a gente vê o Evangelho de prosperação, onde você ganha e você ganha. A gente vê Evangelho que prega chave de bênção, chave de casa, bênção, os carros. A gente vê evangelhos falsos
onde só prega que você tem que ganhar, que você é o centro de Deus, que você é aquilo, que você quer isso, para amaciar o seu ego. Só que Jesus nos chamou para pregar um evangelho que transforma. Isso! Como até o nosso irmão Rafael comentou, se essa palavra não te confrontar, algo está errado. Porque Cristo nos chamou para o evangelho que transforma. E aí que está o ponto. Ele nos chamou para viver esse evangelho, para viver e para pregar. E para pregar, eu preciso viver, certo? O evangelho que transforma. E aí, Paulo vai dizer: aquele que em vós começou essa obra, ele vai te aperfeiçoar. Aleluia! Ele vai te ensinar a viver este evangelho que transforma. Essa palavra que tem poder de transformar a sua vida, para você poder contar aos outros e eles também serem transformados. E aí, eu me deparo, esse mês que se passou, a gente teve uma campanha aqui que falava sobre a igreja primitiva e como ela tinha que permanecer na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na oração, no temor. E aí eu te pergunto, como que aquela igreja poderia viver em comunhão, na doutrina, na oração, no partir do pão, sem ser transformado pelo evangelho? Aleluia! Como aqueles irmãos, como aqueles primeiros cristãos poderiam viver daquele jeito sem ser deixado, ser transformado por essa palavra? Porque se você pensar comigo, para a gente viver em comunhão, a gente tem que deixar o nosso eu de lado. A gente tem que aprender a deixar o nosso egoísmo, a ser manso, a ser calmo, a entender que meu irmão é diferente de mim, a ter domínio próprio, a ter controle, porque quando o irmão falar o que eu não quero, eu vou permanecer em espírito, eu vou orar por ele. Isso! E aí a gente vê, para permanecer na doutrina de Deus, na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina que a gente vive hoje também é necessário você ser transformado. Porque para viver esse mundo, viver este evangelho, é necessário deixar as coisas do mundo para viver as doutrinas. Aleluia! Pede muito de nós este evangelho. E aí eu vejo que para permanecer na doutrina, na comunhão, na oração, é necessário ser transformado pela palavra. Porque, irmão, se eu não for transformado, se eu vier do jeito que eu estou, desde o momento que eu aceitei Jesus, e eu permanecer na minha caminhada do mesmo jeito que eu estou, eu não vou vir para a oração, porque eu vou permanecer na minha vontade, eu não vou escutar a voz do Espírito Santo. Aí eu não vou abrir a palavra, eu não vou partilhar da palavra, não vou permanecer na doutrina, porque eu vou fazer a minha vontade. Eu vou fazer aquilo que a minha carne quer. Para deixar o nosso eu de lado é muito difícil. Como a irmã ali mesmo falou, o mundo de hoje tem muitas coisas para nos tirar da presença de Cristo. É muito fácil deixar de ser levado por aquilo que estão falando e não viver o evangelho de Cristo. E aí tem um ponto que Jesus vem falar no meu coração enquanto permanecer na mesmice. A igreja, hoje que a gente vive, enfim, há muitos irmãos já longos na caminhada, outros que estão começando agora, e que entrou na mesmice, se acostumou a viver o evangelho onde você vive sua vida até as 7 da noite, e 7 da noite você vem para a igreja e acha que está vivendo o evangelho. Acha que o evangelho é isso. Basta eu vir para essa cadeira, basta eu louvar, falar algo da parte do Senhor e ir para casa e continuar a minha vida. Eu vou trabalhar, vou buscar meus bens, eu vou construir a minha casa, eu vou estudar, eu vou me fazer ser alguém. Quando na verdade o evangelho é sobre ser transformado e viver pela palavra e não pela minha vontade. E aí Jesus falando comigo, a gente vive numa sociedade
pra gente atravessar o país, atravessar o mundo, é tudo tão fácil, tá nas nossas mãos. E a gente vai se acomodando. A gente se acomoda com o celular na mão, a gente se acomoda na nossa cama, a gente vai se acomodando. O mundo principalmente se acomoda com as coisas mundanas. E a gente não pode se acomodar. Do mesmo jeito que nas coisas de Cristo, a gente não pode se acomodar, porque não é fácil. E não deve ser fácil o Evangelho. E aí entra o ponto. Muitas pessoas já dormem espiritualmente, já estão dormindo, não abrem os olhos, não enxergam que viver uma vida com Cristo até que Ele volte é viver sendo transformado pela palavra dele. Aleluia! E aí você pode perguntar, mas que transformação é essa que você está falando? O cristão, ele às vezes acha que, como eu já falei, ser cristão basta vir para a igreja, sentar nessa cadeira, louvar, enfim, falar algo para o seu irmão e ir para casa. E acha que está tudo certo, porque é só seguir os mandamentos, eu não estou pecando, eu venho para a igreja, louvo ao Senhor e está tudo certo. Mas, como o nosso irmão já falou, o que essa palavra está te confrontando? O que ela está fazendo em você? Se você vem para a igreja, amém, glória a Deus, é mandamento, congrega, é congregai-vos, vamos adorar o Senhor. Mas e no nosso íntimo, quando a gente vai para casa, no nosso dia a dia, a gente está vivendo esse evangelho que transforma? E Deus me fez recordar e pensar o ano que se passou, os anos que se passaram, no momento em que eu aceitei Jesus Cristo e até agora, o que Deus transformou na minha vida? Eu sou a mesma Mariana que eu era quando eu aceitei Jesus? Ou você é a mesma quando aceitou Jesus? Eu espero que a resposta seja não. Porque Jesus fala, a gente pode ir para Jesus como a gente está, mas a gente não pode permanecer do mesmo jeito. E aí a gente acha que é essa transformação somente enquanto não matar, não roubar, estou seguindo a palavra, não estou pecando, então está tudo certo. Mas e o seu interior? O seu caráter como Cristo, o seu caráter como cristão, a sua vida como cristão, a sua vida como filho. Esse é o ponto. A gente está vivendo num tempo onde a gente esquece muitas e muitas vezes que o Senhor está aqui do nosso lado, ó, caminhando. Ele não só está aqui quando a gente entra para a igreja, quando a gente se reúne, Ele está conosco, porque nós temos o Espírito Santo. Aleluia! E o Espírito Santo, ele tem que fazer algo nas nossas vidas. Ele tem que se manifestar, ele tem que transformar. Porque ele tem esse poder. Jesus mandou para ele consolar, para ele nos direcionar. E a minha oração hoje, e aí eu passo para a igreja, é que Jesus possa tirar de nós aquilo que não agrada a Ele. Isso eu peço constantemente ao Senhor. Deus, tira de mim o que não te agrada. O que for para me fazer distante da tua presença, tira. O que for para tirar dos meus olhos o teu caminho da salvação, da promessa da salvação eterna, tira do meu caminho, tira da minha vida. Porque é necessário a gente mergulhar nas coisas de Deus. A gente se prende à nossa realidade, a gente se prende a essa sociedade, no que ela impõe. Você tem que crescer, casar, ter filhos e construir a sua família, a sua casa, de você ter um carro, de você se vestir bem. Mas não é só sobre isso. Jesus veio para nos salvar, para transmitir o Evangelho e também viver este Evangelho. Então é necessário mergulharmos nas coisas de Deus, experimentar as coisas celestes. Chega de viver o natural. Vamos viver o sobrenatural? Aí, ó. Vamos buscar a presença de Deus mais. Isso! Vamos buscar mais os dons espirituais, os frutos do Espírito Santo. Esse é o Evangelho, ser transformado. Se o Espírito Santo habita em você, ele vai dizer: não faz isso, faz desse jeito, não fala assim, não age desse jeito. E você se deixa ser transformado por ele.
E aí, mais uma vez, o que Deus ou Jesus transformou em minha pessoa? O que eu deixei Ele me transformar? Eu, particularmente, eu era uma pessoa muito egoísta. Eu era uma pessoa que pensava em mim mesma. Eu faço pra mim, tô fazendo aqui pra mim, vou buscar aqui pra mim, tô comendo, vou pegar pra mim. E eu esquecia de muitas pessoas, esquecia e magoava pessoas por isso. Uma pessoa fria, calculista, que pensava, vai ser assim, assim, assim. E Deus me mostrou que não era desse jeito. Você não vive só pra você. Isso! Existem pessoas ao seu redor que necessitam, muitas vezes, de uma palavra de carinho, necessita ser visto com amor, ser abraçado. E as nossas atitudes, o nosso jeito, muitas vezes o nosso ego, o nosso ser, pode machucar outra pessoa. E a gente tem que aprender a viver com as diferenças e saber o que eu estou fazendo, que eu estou machucando aquela pessoa, o que eu posso fazer de diferente. Como eu posso ser o exemplo de Cristo e não pensar só em mim? E não somente o egoísmo, mas outras características. E graças a Deus Jesus pôs pessoas na minha vida que me transformaram nessa questão e nesses pontos. E aí eu faço o mesmo questionamento que Jesus fez para mim, eu faço constantemente todos os dias, e para a igreja também eu espero que vocês possam fazer. O que você está sendo deixado ser transformado por Cristo? O que Cristo está transformando na sua vida? Se é o seu jeito egoísta, como eu comentei, se é uma raiva, se é uma intemperança que você não consegue ter uma conversa, se é uma mente poluída, uma mente suja, se é palavras torpes que saem da sua boca, o que quer que seja, deixe Jesus transformar a sua vida. Aleluia! Passe a refletir no seu eu, no seu ser, como eu reflito no meu eu. O que eu posso transformar? O que Jesus tem para transformar na minha vida? Porque eu não posso permanecer da mesma forma. O que nós, nesses anos, nesse dia que passou, no ontem, no anteontem, no hoje, o que eu fiz hoje que eu posso melhorar para Jesus? O que Jesus quer curar aqui dentro? Cada um somos um ser único. Deus fez uma história, Deus fez uma personalidade, Deus tem um futuro. E a gente tem dilemas nas nossas almas, a gente tem confrontos com nós mesmos. E muitas vezes a gente não para pensar nesses dilemas, para pensar nas nossas falhas, porque somos seres complexos. E essa complexidade, se não resolvida, não usada do jeito certo, pode fazer estrago no seu irmão. Uma palavra pode matar, uma ação também pode matar espiritualmente. E Jesus, Ele não nos chamou para ficar do mesmo jeito como chegamos a Ele. E aí o Evangelho, quando veio, Ele disse: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, siga, venha após mim. E mais uma vez a gente vê Jesus falando: negue-se a si mesmo, seja transformado, tira o teu ego, tira aquilo que te faz pecar, tira aquilo que te faz machucar o seu irmão, seja transformado. Aleluia! Porque a gente não consegue viver o Evangelho seguindo as nossas vontades. Verdade! Não tem como seguir o Evangelho sendo quem eu sou, porque eu sou pecadora, nós somos pecadores. E é isso que é necessário entender. Muitos cristãos não entendem isso e acham que ser cristão é vir para a igreja. E cadê o Evangelho de transformação? Cadê a palavra que confronta? Cadê a palavra que te faz chorar, mas que te cura e te faz um ser melhor do que você é hoje? Aleluia! Olha aí, papai maravilhoso. Às vezes a gente até quer, como cristão, salvar um irmão, salvar um familiar. E a gente fala: larga esse vício, larga essa cachaça, larga esse cigarro, não faz assim, faz desse jeito, aceita Jesus. Mas aí às vezes a gente pede do irmão para ser transformado, e nós não
não nos transformamos. E qual o testemunho que a gente passa como cristão? Qual é o nosso testemunho como cristão? Porque cristão é seguir a Cristo, ser exemplo de Cristo. Temos Cristo como molde, mas se eu não sou o molde de Cristo, qual é o meu testemunho para salvar outra pessoa? Qual é o meu testemunho para alcançar outra pessoa? Eita glória! É necessário transformar até o dia de Jesus Cristo. Até que Ele volte, é necessário eu aprender mais da palavra dEle. É necessário mais e mais que eu mergulhe nas coisas celestes, que eu seja transformado, que eu pense, que eu quebre a minha cabeça, o que eu posso fazer para ser mais como a Cristo, todo momento. Seja uma coisa simples, se não está como a Cristo. Muda. Tem o testemunho que Cristo teve, porque Ele tudo foi tentado, mas tudo Ele suportou, em nada Ele pecou. Jesus nos chamou para ser como Ele e pregar esse evangelho. É esse evangelho de transformação que muda e que salva vidas. Não é evangelho de carro, de casa, de bênção, de cura, de não sei, de pessoas que vão chegar na sua vida. Não é esse o evangelho que salva. O evangelho que salva é aquele que confronta com a sua alma, com o seu espírito, que faz você ser mudado. Glória a Deus. E aí, eu quero ler aqui em Hebreus 5, 12, que vai dizer assim: porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar, sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitastes de leite, e não de sólido mantimento. Aqui vai falar que nós, como os cristãos já viventes, experientes na palavra de Deus, na caminhada com Cristo, muitos já devendo ser mestres, já devendo estar ensinando a palavra de Deus, tem que vir aqui e escutar coisas que já são óbvias e claras, porque ele não busca a palavra, ele não busca se aprofundar. E ao invés dele passar o conhecimento de Cristo, porque ele está se aprofundando na palavra de Deus, ele está buscando ainda o leite, está buscando ainda aquilo que guarda o seu coração, aquilo que te faz ficar feliz, aquilo que te amacia o seu ego. Ele busca coisas simples, coisas fáceis, ao invés de buscar o sólido mantimento, a palavra pesada que Cristo fala: seja transformado, não negue-se a si mesmo. Nós como cristãos, ao invés de nos aprofundarmos para passar adiante ao mundo a palavra de Deus, estamos buscando só coisas simples, o leite, em vez de ter uma palavra concreta, uma vida, um testemunho para passar adiante. Em Efésios 5, 14, vai dizer assim: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A palavra está falando: não ande como nécio, não ande como tolo, seja sábio, tenha palavra para compartilhar, viva segundo a palavra. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. E aí eu vejo muitos cristãos, muitas pessoas frustradas, muitas pessoas amarguradas, muitas pessoas sem esperança, pessoas que não mudam, que não evoluem, porque não buscam essa palavra. Como você vai saber qual a vontade do Senhor se você não procura ela? Como
o mais triste é que não só pessoas frustradas e que não mudam, mas pessoas que são enganadas, porque não conhecem, não buscam a palavra de Cristo. Em outras religiões e outras igrejas, como eu falei, pessoas perdem suas casas, perdem seu dinheiro, perdem a sua família e podem até perder a sua vida, porque estão escutando um falso evangelho. Então eles colocam a sua vontade, a sua força, a sua credibilidade em coisas materiais. E aí quando perde, não vê mais sentido na vida. Coloca a sua esperança em pessoas, naquilo que a terra pode oferecer, naquilo que o homem pode oferecer. E quando essas coisas passam, quando elas vão, elas também vão junto, porque estão vivendo um falso evangelho. Quantos e quantos evangelhos por aí, falsos evangelhos, falsos profetas, pedem tudo que você tem, pede sua casa, pede seu dinheiro, e aí você se perde. Você não sabe mais o que fazer, você perde a sua sanidade, você tem uma crise existencial porque você não sabe mais o que você está fazendo aqui. Porque acha que, se eu estou sofrendo, só vivo para sofrer, então por que eu tenho que viver? Porque estão escutando um falso evangelho. Então o evangelho de Cristo, que fala: nega a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. O evangelho que te afronta todos os dias a ser uma melhor pessoa, a ser uma melhor versão. E aí uma passagem que eu até tinha lido para a igreja há uns dias atrás, em 1 João, capítulo 1, versículo 25, se não me engano, ou 22, que vai falar que a promessa que Deus nos deu é a vida eterna. Essa é a promessa, é a premissa de tudo. A vida eterna com Cristo. Então tudo vai passar, tudo é passageiro. E se a gente não se apega a essa palavra, se a gente não se apega a Cristo e a vida eterna, quando as coisas passarem e acabarem, a gente também vai se passar, vai se acabar. A nossa força vai acabar. Como o irmão também leu, aquele que permanece confiando no Senhor não vai se fadigar, não vai se cansar. Ele vai permanecer eternamente, porque ele está na palavra de Deus. Ele permanece nessa palavra. E aí muitos vão dizer: eu não sinto mais Cristo, eu não sei mais o que eu faço, eu não vejo de Deus, eu não escuto de Deus. Aí lá em 1 João 5:7 vai dizer assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E aí eu falo: como você quer ouvir do céu, como você quer sentir a Deus, como você quer saber a vontade de Deus, se você primeiro não busca o Espírito Santo? Porque os dons, os frutos do Espírito Santo são o amor, a benignidade, o controle próprio, a paciência, a paz. E todos esses são o quê? São exemplos de transformações que temos que ter na nossa vida. E ele transforma, o Espírito Santo quando vem, ele transforma com os seus frutos. Ele te dá domínio próprio, ele te dá a paz, ele te dá o amor. Aleluia! E a palavra. Como ser transformado se não pela palavra? Como escutar de Deus se não pela palavra? Às vezes você fica buscando, não sei, talvez profecia. Porque ninguém falou comigo naquele culto. Porque ninguém falou comigo. Eu estou chorando, desesperado. Deus, por que você não fala comigo? Abre a palavra que você vai escutar da voz de Deus. Aleluia! Aqui está a maior profecia, a maior revelação. O que a gente precisa está aqui. Isso! Oh, glória, papai! O Espírito Santo, a palavra e o Pai. Glória a Deus. Como escutar do Pai sem ter intimidade com o Pai? Como eu receber do céu sem ter intimidade com o céu? É forte. Como? Me fala.
que ama a Deus, ai Deus, eu te amo, o Senhor é tudo para mim. Mas me perdoa, eu acho uma hipocrisia você falar que ama a Deus, quer ser salvo, quer passar a eternidade com Deus, mas nessa terra você não quer conhecê-lo, você não quer buscá-lo. Como passar a eternidade no céu com Ele, se aqui na terra você não quer buscar e conhecer a Ele? Como? Se Ele é o nosso Pai, é o nosso amigo, como eu não tenho intimidade com meu Pai, como eu não tenho intimidade com meu amigo, como eu não sei escutar a voz do meu Pai, como eu não sei a vontade do Pai para mim, porque não tem palavra. É necessário intimidade, é necessário buscar, mergulhar. Isso. Como Ezequiel fala, nas águas primeiro estava nos pés, depois no tornozelo, daqui a pouco estava no quadril, quando viu, estava mergulhando. Mergulhando, é necessário mergulhar na palavra de Deus. Esquece as coisas dessa terra. Seja transformado, busque, viaje na palavra do Senhor. Porque ela não vai passar. Ela não vai passar, essa palavra não passa. E tudo aqui vai passar. Isso. Para de acabar suas forças. Se acabar fisicamente, mentalmente nas coisas que não merecem. Nas coisas que vão passar, nas coisas que vão ficar. Para de se desgastar com as coisas dessa terra. Se desgasta aqui. Vira a noite aqui. Passa o final de semana aqui, o feriado aqui. A sua noite, a sua manhã, a sua tarde. Esteja cansado fisicamente, mas buscando aqui. Oh, aleluia! É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que cura. É a palavra que tem poder. E aí a gente não vê mais milagres. A gente não vê a fé que se tinha. Por quê? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí muitos já não querem mais seguir na caminhada. Muitos já desistem. Muitos vão cada vez mais e mais se enfraquecendo e perdendo o motivo, a razão por que de continuar. Porque essa palavra que traz esperança. Quando tudo está mal, quando tudo está ruim, quando você não vê mais saída, é essa palavra que te traz a saída. Você pode estar no seu pior dia, no seu pior momento, nas suas piores lágrimas, mas é essa palavra que vai te transformar. É essa palavra que vai te dar força para seguir. Aleluia! Nada tem poder. Nada tem poder de te consolar tanto como essa palavra. E no momento que você entender isso, você nunca larga ela. No momento que você experimentar a glória de Deus aqui, você vai conhecer o Deus que servimos. Oh, glória, papai! Porque muitos, como eu falei, vêm aqui para a igreja e quer ver somente a manifestação de Deus no louvor que está sendo louvado aqui, ou no que o irmão está falando aqui, ou que está saindo aqui neste altar. Mas o verdadeiro mover de Deus é quando você fecha a tua porta, ora ao Pai e busca conhecê-lo. Ali está o mover de Deus, ali está a transformação na sua vida, ali está o que você tanto necessita e aqui a tua alma clama. É nessa palavra. O mover dele se faz quando você busca essa palavra. E essa palavra é a que mais é atacada no mundo aí fora. E eu não vejo outra palavra, outro evangelho sendo proibido em países, estados, cidades, a não ser essa. Porque ela é viva, ela tem poder. Porque séculos se passaram, anos, décadas, e ela permanece, ela sempre permanecerá. Porque essa palavra vem de Deus e Deus é o mesmo hoje, ontem, eternamente. E essa palavra, ela é a vontade de Deus, ela é a verdade de Deus, ela é os decretos de Deus, as boas novas de Deus e o próprio Filho de Deus. E se a gente não tem como
por essa palavra. 1 João 3:18 vai dizer: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Mais uma vez, se eu digo que eu amo a Cristo, se eu digo que eu quero viver uma vida com Cristo, eu tenho que ter obras, eu tenho que viver em verdade, eu tenho que agir, eu tenho que buscar. E o mais interessante é que quando a gente lê a palavra, na verdade, ela que passa a nos ler. Aí você pergunta, como assim? Como assim ela que nos lê? Nós, seres humanos, a gente não consegue nos entender na nossa totalidade. A gente não consegue nos compreender. Por mais que a gente ache que a gente sabe tudo sobre a gente não sabe. Só o Senhor que sabe, Ele esquadrinha os nossos corações. E quando a gente lê essa palavra, ela demonstra quem nós somos, ela demonstra os nossos pensamentos, o que está por trás dos nossos pensamentos, as nossas atitudes e a postura do nosso coração. E aí você pode dizer, então me prova, eu te provo. Vamos lá, ler em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha ele te dizendo, ela que esquadrinha os seus pensamentos, ela que esquadrinha o teu coração. Aleluia! Quem tu és? Porque você acha que você que conhece quem você é, mas não sabe. Sabe por quê? Só vamos nos conhecer quando a gente encontra a nossa identidade em Cristo. É só assim que a gente vai se conhecer. Quando a gente buscar quem somos em Cristo e não no mundo, não no que eu acho de mim, no que eu sei de mim, no que eu penso, no que eu vivo. Deus já está lá no futuro. Você não sabe o que você vai fazer amanhã, mas Deus já sabe. Você pode dizer uma hora, Senhor, eu vou fazer isso, e em outro momento não está fazendo. Como Pedro disse a Jesus que jamais negaria. E negou 3 vezes depois. Ele conhecia a si mesmo? Não. É essa palavra que revela quem somos. É Cristo que revela quem somos. Aleluia! Siga-me, vem após mim, Ele vai te demonstrar o caminho, Ele vai te dizer quem você é. Essa palavra, ela expõe de mim tudo aquilo que eu não sou como Cristo. O meu eu, a minha incredulidade, o meu egoísmo, a minha hipocrisia, a minha insinceridade. Ela vai revelar, ela vai expor. E aí é que ela vai confrontar. Aí é que você vai abrir os seus olhos e enxergar como eu sou pecador. Como eu preciso ser transformado por Cristo. Como eu preciso dessa palavra. Porque cada pensamento, cada obra, a gente está sujeito a tropeçar. A gente está sujeito a pecar, a gente está sujeito a errar. Por isso que eu preciso ser transformado como Cristo. E aí eu falo não somente no seu interior, na sua alma, no seu caráter, mas fisicamente você tem que ser transformado. E é necessário ser visto a transformação em você. Aleluia! Porque Cristo, quando subiu ao monte e recebeu a glória, Ele foi transformado figuramente, a sua face mudou. A glória mudou a face de Cristo. E é necessário que nossa face mude. Que quando olhem para nós, que eles possam ver Cristo na gente. Aleluia! Ser transformados dentro, mas fora também. E aí, eu lendo aqui em João, capítulo 6,
versículo 33. Vai dizer assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Olha como forte é isso daqui. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. É a palavra de Deus que tem o poder de trazer a vida de volta. O teu espírito abatido, o teu espírito que não se conecta mais com Deus, que não escuta mais de Deus, é a palavra que vai trazer a vida de volta. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Cristo nos deu a oportunidade de todos os dias, pela graça, apesar de pecando, tentar novamente, fazer de novo. Não vamos desperdiçar essa oportunidade que Cristo nos dá todos os dias aqui. Todos os dias, levantando, respirando, tendo pernas para andar, mãos para tocar. Que possamos ser transformados todos os dias que acordarmos por esta palavra e nada mais. E muitos se apegam no que o outro irmão fala, no que o outro irmão faz, no testemunho do outro irmão. E aí, mais uma vez, são enganados, porque esperam e confiam somente no que sai daqui, no que sai do microfone, no que sai da boca do irmão. Mas ele não busca a entender a palavra de Deus, e aí é enganado. Espera só que o outro fale por ele, que o outro faça por ele, que o outro venha aqui pregar e fale o que eu preciso. Ah, Deus, fala comigo que tu queres que eu saiba. Tá aqui que ele quer. Busca você. Porque é garantido, sexta, sábado e domingo aqui nessa igreja você vai ter palavra, certo? Amém. Alguém vai te trazer uma palavra. Mas isso não basta. Você tem que ter a sua vida, o seu testemunho com Deus, o seu íntimo, a sua história com Deus, a sua experiência com Deus. Aleluia! E não pelo outro, não pela vida do outro, não pelo que o outro fala. Vamos buscar nós nos aprofundar. Tem tanta coisa aqui que a gente for ficar pensando e tentando entender, a gente não para nunca. É uma coisa atrás da outra. Vem uma, puxa a outra, daqui a pouco vem outra. E você passa horas. Porque essa palavra ela se renova a cada minuto, a cada segundo. Ela não para, ela é viva. Ela penetra a tua alma. Ela sabe os teus pensamentos. Ela se renova. Aí você pode até dizer: ah, mas já tenho tantos anos na igreja, já escutei tanta pregação, tudo que falam, já escutei. Aí você está indo contra a Bíblia, porque ela fala que ela é viva. Essa palavra é viva, e a todo momento ela tem algo de novo para você. Amém. O Espírito Santo, ele é vivo, e todo dia ele tem algo novo para você. Aleluia. Jesus Cristo vive e ele tem coisas novas todos os dias para você. E se você quer ficar parado, estagnado, somente naquilo que você sabe, aí, irmão, você não tem como crescer com Cristo. Vamos buscar mais. Não fica parado naquilo que você já sabe, no seu próprio entendimento. Busque além, busque mais, busque no céu. O céu é eterno, é infinito. Aleluia. Nós, como seres humanos, é engraçado que nós aqui na Terra, a gente já tem esse sentimento de nada dá suficiente pra gente sempre quer mais. É engraçado que nas coisas do mundo a gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais uma roupa, mais um sapato, mais uma comida, mais aquilo, mais disso, mais aquilo, mais dinheiro. E a palavra? Não tem mais? Você vai parar aí? Você não vai se aprofundar? Cadê essa sede do mundo, de ter as coisas do mundo? Cadê essa sede por essa palavra? Cadê essa sede que você tanto tem para buscar essa palavra? Que a tua oração seja:
fogo de mim. Esse fogo que consome, mas não se acaba. Amém. Consome todo o pecado. Isso. Mas um fogo que traz vida. Que a tua oração seja para que você conheça mais do céu, mais de Deus, mais do reino. Entender o que o Senhor quer para a tua vida. O ministério que você tem, o que Deus te entregou, se você já sabe, amém. Procure saber como você pode aperfeiçoar, como você pode fazer mais para Cristo, mais para Deus. Como você pode fazer mais para Ele. Que a gente possa desejar a sede, a fome da presença de Deus todos os dias. Essa palavra, pela oração, pelo jejum, pelo sacrifício. É necessário sacrificar. Não há amor sem sacrifício. Não há amor sem sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ele sacrificou o seu Filho porque Ele amou. Então, se você ama Cristo, é necessário sacrificar o seu eu. É necessário sacrificar a sua carne, o seu jeito falho de ser, o seu ego. Sacrificar a sua vontade de ficar no quarto, não ir pro culto, não pegar a palavra, de ficar no celular, de fazer o que bem quer, na hora que bem quer. As coisas de Deus são ordem e disciplina. E muitas vezes falta disciplina na nossa vida. De falar, se eu tenho hora para ir trabalhar, eu tenho hora também para ter tempo com Deus. Se eu tenho hora para chegar no meu trabalho, se eu tenho hora para fazer isso, fazer aquilo, eu também tenho que ter hora, eu tenho que ter disciplina para viver com Deus. E aí, lá em Provérbios, seu capítulo 2, vai dizer assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Aqui eu vejo sobre primícia. Primícia a Deus. Primeiro, Deus. E qual a primeira coisa que você faz no seu dia? A sua primícia está sendo voltada para Deus? Está sendo voltada para Cristo? Está sendo voltada para você separar um tempo primeiro falando com Deus, primeiro dou graças a Deus pelo meu dia, primeiro eu escuto a voz de Deus e depois eu vou viver a minha vida, eu vou cumprir com as minhas obrigações. Qual está sendo a sua primícia? A Cristo. O que você está entregando primeiro a Cristo? O seu coração quebrantado, o seu jeito falho de ser, mas que deseja a transformação de Cristo e a presença de Cristo? Ou você ora para Jesus, me muda, mas ainda não faz nada para aquilo? Jesus me transforma, mas não deixa-se ser transformado. Não escuta a voz de Deus mais, não enxerga mais de Deus, está cego, está surdo, e muitas vezes até mudo, não quer falar de Deus, porque também às vezes nem tem o que falar, porque não se enche, o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de Deus, você sempre vai ter o que falar de Deus. Isso. É necessário entregar as primícias a Deus. Primeiro a Deus. Deus acima de tudo. Nosso coração, ele tem que estar no primeiro lugar. Antes de tudo, antes de todos. E isso tem que estar refletido nas nossas ações. Não somente nas nossas palavras. Porque você pode olhar, Jesus, o Senhor é tudo para mim. Deus, eu faço tudo por ti. O Senhor primeiro no meu coração. Mas as suas ações dizem ao contrário. Porque você não entrega primeiro para Deus, você não sacrifica para Deus, você não deixa suas vontades, a sua vida de lado para viver a vida de Deus. E aí, também no capítulo 2 de Provérbios, versículo 1 vai dizer: filho meu, se aceitarem as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz,
tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Mais uma vez, busca a palavra como tu busca os tesouros, a prata, as coisas deste mundo. Eu já achei. Aí você vai caminhar com Cristo. Eu já encontrei com ele. Aí o seu coração vai estar em paz. Porque pode passar o mundo, pode passar todas as coisas, mas a palavra de Deus não passa e ela está em você. Glória a Deus. Já estou descobrindo mais. É melhor. Versículo 10. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Aleluia. Quando buscar essa palavra, Deus vai te conceder sabedoria, o discernimento que você talvez tanto busca, para discernir o Espírito, discernir o que o Senhor quer para a sua vida, discernir a vontade e a voz dEle. Quando buscar essa palavra, é essa palavra. Capítulo 3, versículo 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Não sejas sábios aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Aleluia. A gente não venha ser sábios ao nosso próprio olho, aos nossos próprios olhos, do nosso próprio entendimento. Achar eu sei demais. Eu já sei. Você está falando aí, eu já sei. A gente nunca vai saber o suficiente da parte de Cristo. Aleluia! Nem que a gente queira, nem que a gente busque a cada segundo, até que Ele volte, a gente nunca vai entender a grandeza, todos os mistérios dessa terra, do universo e de Cristo. Mas é necessário buscá-la. É necessário para que você seja preenchido, para que sua vida faça sentido, para que você alcance vidas. A sua vida tem que ser um testemunho para alcançar outras vidas e de pregar o Evangelho. A nossa vida, o nosso ser é um testemunho ambulante. E talvez a nossa vida, o nosso testemunho possa ser a única Bíblia que alguém possa ler. E aí você está passando o que a Bíblia está dizendo? Suas ações são condizentes com a Bíblia? Porque pode ser tem alguém que nunca vai ter a oportunidade de ler e de entender da palavra de Deus. Mas ela vai ver você. E o seu testemunho tem que ser condizente com daqui. Buscar a palavra de Deus, buscar ser cheio da palavra de Deus. Nós jovens, cultos de jovens, buscar a palavra de Deus, ser transformados pela palavra de Deus. Porque há muitos jovens e também adultos que acham que sabem quem são. Crises existenciais acontecem a todo momento, não sabem quem é. É um constante debate, um constante confronto consigo mesmo. Meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer na minha vida? E não tem identidade em Cristo, não sabe quem é em Cristo, não vê o seu próprio valor em Cristo, não vê, não enxerga como Cristo enxerga. Porque se você buscasse essa palavra, você saberia o valor que você tem em Cristo. A confiança que Cristo nos deu e disse que pregaríamos, que curaríamos, que salvaríamos e faríamos muito mais se cremos no nome dEle. E há muitos jovens, muitas pessoas em crises existenciais porque não sabem do poder que nós temos através de Jesus Cristo, não conhecem a si mesmo. Jovens e pessoas frustradas, entristecidas, muitas vezes até acanhadas porque não sabe o valor que tem em Cristo, não se conhece, não se enxerga em Cristo. E eu finalizo
se queremos ser realmente salvos, se queremos a eternidade, se queremos as maravilhas do Senhor, eu te convido a refletir no que eu posso ser transformado pela palavra de Cristo. Se você quer viver as coisas de Deus, mergulhe, se deixe ser levado pela palavra de Cristo. Se aprofunde aqui. Busque aqui. Porque é só por essa palavra, é só nela que você vai achar o que o seu coração precisa, o que a sua mente tanto duvida e não enxerga ou questiona, não entende. A palavra sabe, a palavra tem resposta. Ela é o que você precisa, porque Deus é o que você precisa. Eu sou o que sou. O que você precisa que eu seja, eu serei. O Senhor Jeová e a fé, eu sou o que sou. Tudo que você precisa, todo o meu coração, a sua mente, o seu coração, a sua alma necessita estar aqui, porque essa palavra é viva, é do próprio Deus, a palavra é do próprio Deus, do próprio Filho, do próprio Cristo. Se você é cristão, o mínimo que você tem que fazer é buscar de Cristo. Então que os irmãos possam refletir nisso, dia após dia. O que será que eu posso ser mudado? O que será que Cristo quer falar comigo? Será que eu estou fazendo certo? Eu vou buscar aqui a palavra, eu vou ler, vou meditar de dia e de noite. Quanto tempo for necessário, quanto me der para eu buscar, eu vou buscar, porque ela vai me transformar, ela vai me salvar, ela vai me curar. O que eu necessito, o que minha alma chora, o que meu coração deseja, está aqui. Aleluia! Está aqui. E a nossa confiança não vai ser frustrada. Não vai ser frustrada porque Deus, Ele é fiel, a palavra dele se cumpre e ela nunca passará. E pode passar o mundo, mas a palavra dele vai permanecer. E que ela permaneça no seu coração. Mas novamente, não seja somente hipócrita de falar que quer Jesus, que precisa de Jesus, mas não busca, não age, não desperta. Como eu li, desperta do que dormes. Acorda. Olha o tempo que a gente está vivendo. Nunca foi, não é agora que é tempo de brincar com a palavra de Deus, brincar de ser cristão. Não é hora, nunca foi, não será momento de brincar de ser cristão, de brincar de ser exemplo de Cristo. Olha a magnitude disso, ser exemplo, reflexo de Cristo. É pouca coisa? Como que a gente consegue? Na palavra. É difícil, exige muito, mas por isso que Deus nos enviou o Espírito Santo para nos auxiliar, para quando a gente tiver a dúvida na palavra, Ele vai te guiar, Ele vai te dizer a verdade, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai transformar o teu ser e você vai ser testemunha. Quando você passar, vão ver o reflexo de Cristo na sua vida, na sua boca, na sua atitude, na unção e autoridade de Cristo vai te dar através da palavra, no poder através da palavra, e somente pela palavra, pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo, que foi enviado a favor de nós. Conversando com o pastor, com o Rafael, a gente estava pensando, debatendo sobre como era difícil, por exemplo, o povo antes de Cristo vivia debaixo da lei, era livre, pecou, qual o salário do pecado? A morte. Pecou, condenado. Não seguiu as leis, era apedrejado, era linchado pelo povo. Olha como é difícil era servir a Cristo. Só que Deus enviou Jesus Cristo para que hoje, na graça,
a gente pudesse pecar, mas pedir perdão a Deus e tentar de novo, se arrepender, deixar de lado, ser transformado e fazer a vontade dele. E olha o bom privilégio a gente tem de viver nesse tempo da graça. Porque se comparado ao tempo antigo, é fácil. Verdade, papai. Muito mais fácil. Pela graça que o Senhor Jesus Cristo dá. Porque Ele é a nossa força. A gente não precisa das nossas próprias forças para andar. Não é o nosso poder de persuasão que vai convencer o irmão. Mas é Cristo, é o Espírito Santo que vai convencer do pecado. Você só tem que falar. Olha como é simples. Só fala o que Deus manda. Porque quem vai convencer é o Espírito Santo. Quem vai fazer por você é o Espírito Santo. Você não precisa fazer, andar pela sua própria força, fazer pelo seu próprio entendimento, pelo seu cargo, pela sua autoridade, não. Cristo é a tua força. É o Espírito Santo quem faz, o Espírito Santo quem fala. Mas cabe a nós buscar primeiramente a palavra. Porque quando a gente buscar a face, a presença dele, a palavra dele, aí ele vai fazer por nós, ele vai fazer pelas nossas vidas, ele vai falar na nossa boca, porque a palavra dele vai estar na nossa boca e no nosso coração. Quando você buscar essa palavra, aí você vai ver as maravilhas de Cristo. Porque lá em Mateus 6 vai dizer o quê? 6,33? Buscar primeiro o reino dos céus. Buscar primeiro o reino dos céus. Busca ele, esquece as demais coisas, esquece. Nem cita o final do verso. Só busca primeiro o céu. Ponto. Às vezes tem que, deixar de lado. Só focar em uma coisa. Às vezes a gente foca, fala esse versículo, mas fica pensando que Deus vai acrescentar. E esquece realmente de buscar. Então esquece, tira essa parte no momento e foca em Cristo. Foca, não, eu vou buscar, eu vou fazer. Eu não vou ler a palavra porque ele vai fazer por mim. Eu vou ler e buscar porque eu amo o Deus que eu sirvo. Porque Deus é quem é. E eu não louvo ele, eu não amo ele pelas coisas que ele faz por mim, mas eu louvo e eu busco entender ele, a grandiosidade que ele é. Porque Deus é Deus. E isso basta. Basta nas nossas vidas que ele é Deus. E ponto final. Então por isso a gente tem que buscar. Buscar a palavra. Buscar o entendimento, o conhecimento. Viajar nas coisas de Deus. Viaja mesmo. Se pergunta, duvida, não duvida, mas questiona a Deus, para que Ele te mostre as coisas incríveis que Ele tem para te oferecer, as coisas incríveis sobre o universo, as coisas incríveis sobre a grandiosidade e magnitude de Deus. Busque essas coisas. Busque a presença dEle, caminha com Ele. Esquece, vai esquecendo de tudo para o outro lado, tudo que ficou para trás, e olha somente para Ele, somente para o foco que é Jesus Cristo, somente para a palavra que tem vida, que tem poder, que liberta, que cura, que salva. As demais coisas Deus vai acrescentar. E é assim que a gente vai permanecer até que Jesus Cristo volte. E é assim que Jesus vai aperfeiçoar a obra dele nas nossas vidas. Quando a gente buscar a palavra dele, o mover dele, essa grandiosidade que é a palavra de Cristo. E aí a gente vai ter a confiança, a certeza de que pode passar o que for, acontecer o que for, vir o que for, mas a gente permanece na presença de Cristo, porque o nosso coração e os nossos pés estão fundados na palavra dele. E aí ele vai vir. Ele vai vir. E a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Mas novamente, como estar preparado? Se não for pela palavra,
vontade de Deus, como Deus quer que eu esteja. Quando Jesus Cristo voltar, eu não sei a hora que Ele volta, como que o Senhor quer que eu esteja? Está aqui. Busca aqui. E o nosso clamor, quando a gente busca esse daqui, é Maranata, vem Senhor Jesus. Porque a gente tem a confiança que Ele vai voltar e que a gente vai subir, porque a gente está buscando a palavra dEle. Glória a Deus. A gente tem a confiança e a fé, a certeza da nossa salvação. E crente que não tem certeza da salvação, alguma coisa está errada. Temos que desejar a volta de Cristo. E para isso é necessário estar pronto. É necessário buscar a palavra dele. E mais, compartilhar desse evangelho. Porque a palavra vai dizer: vocês viram guerras, rumores de guerra, vai haver fome. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Jesus Cristo só vai voltar quando todo ser na terra saber de Cristo, escutar de Cristo. Então, se você quer que Cristo volte, se você quer que Cristo busque a igreja, quer viver em eternidade nos céus, na maravilha que é os céus, compartilhe, viva e compartilhe. Pregue essa palavra. Pregue essa palavra. Viva, seja transformado e leve adiante essa palavra. E aí Jesus Cristo vai morrer. E aí a gente vai viver em glória. Tudo que a gente fez vai compensar. A palavra de Deus fala. Tudo é contado. Cada pequena coisa. Cada pequeno esforço que você faz para o reino do céu vai ser contado. E você pode até não perceber, mas Deus percebe, Deus sabe, Deus esquadrinha. Novamente você não sabe, não conhece a si mesmo, mas a palavra, ela esquadrinha os seus pensamentos. Jesus sabe, Deus sabe. Então faça cada pequena coisa, faça para a glória e honra do Senhor. Tudo o que você fizer, falar, ouvir, comer, o que for, que seja para a glória do Senhor. Porque nossa vida tem que ser um testemunho para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo glorifique o nome de Cristo. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos, que o Espírito Santo trouxe. Me confrontou primeiro, me apertou primeiro, e agora que os irmãos possam refletir. Deixe ser transformado por Cristo. Você verá as maravilhas do céu, verá o reino de Deus, verá as glórias celestiais. O que o olho não viu, o que mente não pensou, que não chegou no coração do homem, é o que Deus tem guardado. Aleluia! É por essa palavra que vamos entender. Entender do céu e entender de Cristo. Amém? Amém. Mergulhe. Se faz